Olá, pessoal. Meu nome é Maria Clara Rabelo. Eu sou estudante do Centro Universitário do Rio São Francisco, a Unirios, aqui no interior da Bahia, faço psicologia e também sou voluntária do Psivisionária. E hoje a gente vai tratar de uma temática muito interessante, que é a ecoterapia. A gente vai trazer informações, curiosidades para você que se interessa pela psicologia e de bônus, eu ainda vou acrescentar alguns vídeos da ecoterapia aqui na minha cidade, a qual eu faço parte, para vocês entenderem um pouquinho mais como é que é essa prática. Espero que gostem do conteúdo e vem com a gente, fica até o final, hein? E aí, antes da gente ir para o que é ecoterapia, a gente primeiro precisa saber de algumas terminologias que eu vou usar um pouquinho ao longo do vídeo. Inicialmente, a pessoa que pratica a ecoterapia, ela não é chamada de paciente ou de nenhuma outra nomenclatura, a não ser praticante. Então, a gente chama a pessoa que pratica justamente esse método terapêutico como praticante. Também, nós temos os profissionais que fazem o acompanhamento dessa pessoa que está em cima do cavalo, desse praticante, que são o guia, que é o responsável por justamente guiar o cavalo e fazer com que ele ande ao longo do percurso determinado. Nós temos o apoio lateral, que é quem vai segurar e vai ficar de lado, do praticante para não deixar ele cair. E nós temos também o mediador, que é basicamente aquele profissional que vai guiar o praticante que já vai estar em cima do cavalo a fazer os exercícios determinados, de acordo com a sua condição específica. Então, para que o praticante se sinta seguro em cima do cavalo e consiga realizar todos os exercícios propostos, é necessário que esses três profissionais estejam agindo em conjunto, que são, novamente, o guia, o apoio lateral e o mediador. Agora que a gente sabe um pouco sobre essas nomenclaturas, e a importância de cada uma delas, a gente vai agora para o que é realmente ecoterapia. E aí talvez você pode estar se perguntando, mas o que é essa tal de ecoterapia e quem pode fazer parte dela? A ecoterapia nada mais é do que um método terapêutico que vai utilizar como base os cavalos. Eles que vão ser os protagonistas nas intervenções terapêuticas junto com o praticante. E quem pode fazer parte da prática de ecoterapia é qualquer pessoa que apresente uma patologia, certo? Não existe uma patologia específica que precise fazer a ecoterapia. Qualquer patologia pode sim ser considerado como prática de ecoterapia. Então, a gente pode considerar o autismo, que é uma neuropsicopatologia, nós podemos considerar a esclerose lateral amiotrófica e outras tantas patologias. E aí, pessoal, existem muitos estudos que comprovam que a ecoterapia, ela é eficaz principalmente para indivíduos que possuem algum tipo de doença neurodegenerativa. Mas por que ela seria assim tão eficaz, principalmente para esses indivíduos? Para quem não sabe, e aí já vai uma curiosidade, anota, hein? Para quem não sabe, a marcha que o cavalo faz, certo? É parecida com a marcha que nós fazemos. Então, o andar do cavalo é parecido com o nosso. Então, quando o praticante ele está lá em cima, do cavalo e o cavalo ele começa a andar, vem justamente novos estímulos que vão fazendo com que os nervos, eles comecem a se reconectar novamente, principalmente, nos lugares em que os movimentos foram perdidos. E isso a gente chama de neuroplasticidade, que é justamente essa capacidade de se reorganizar novamente através dos novos estímulos, São essas novas conexões neurais, que através da andada do cavalo com o praticante em cima, vai sendo feitas essas novas conexões e os movimentos vão surgindo novamente. É através da andada do cavalo, em que talvez a perna abra mais, para um praticante em que não conseguia abrir a perna direito,
ou que alguns movimentos retornem, né, mesmo que com uma baixa intensidade, quando um praticante não conseguia fazer certos movimentos. Então, são a partir dessas novas conexões neurais, né, dessa neuroplasticidade, em que a gente vai vendo, né, esse desenvolvimento. E aí tem mais algumas curiosidades sobre a ecoterapia. A sessão de ecoterapia dura em média 30 minutos, né? É realizada uma vez por semana, pode ser individual ou pode ser em grupo. Isso vai depender de cada centro de ecoterapia, né? Além disso, também vai depender do praticante, né? Se ele é mais, gosta de socializar mais ou não gosta de socializar tanto. E aí a gente vai trabalhando, né, essas questões. E, para quem não sabe, a aproximação, né, com o cavalo, ela é feita aos poucos. Tem praticante, né, que consegue subir no cavalo de imediato. Já tem praticante que demora algumas semanas, né, para subir no cavalo. E tudo isso é feito aos poucos, principalmente para praticantes que têm o TEA, né, o transtorno do espectro autista. Mas por que isso acontece? Isso acontece por diversas razões, né, mas a principal delas é por conta da aversão ao toque. Para quem não sabe, a pelagem do cavalo ela é um pouco grossa. Então, para indivíduos autistas, né, que têm certa aversão ao toque, é muito difícil que a gente faça com que subam de primeira, né, no cavalo. Que toquem também de primeira é um pouco mais difícil, né, e demanda um pouco mais de tempo justamente por isso. Mas, novamente, né, apesar de demorar algum tempo, sempre acontece, né, de estarem já acostumados com o cavalo, com a rotina, com o toque, né, a pelagem mais grossa e não demoram tanto a subir, né, no animal e fazer as práticas interventivas, certo? Por fim, a ecoterapia tem inúmeras multiplicidades, né? Mas se você ficou curioso, vai no site da ANDI Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. Tudo que eu falei nesse vídeo tá lá. E se você quiser aprofundar mais um pouquinho desse conteúdo, vai lá dar uma olhadinha, tá? Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você e tenha aguçado a sua curiosidade, né? Se aguçou, curte, comenta, compartilha, né? E não deixa de seguir o Psivisionária. Espero que você tenha gostado do vídeo, né? E ao finalzinho desse vídeo aqui, eu vou deixar as práticas de ecoterapia que eu faço aqui na minha cidade, no Centro de Superação de Ecoterapia, no 20º Batalhão de Polícia. Vou deixar um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona, né, esse método terapêutico. Tchau, tchau. Agora com a mão esquerda, tá certo? Colocar o arco agora no cabide com a mão esquerda. Pegou? Na hora de botar um brinde, viu? Vamos lá, por pouco não foi, Ariel. Quase que você acerta a bola. Daqui, cara, essa outra bolinha. Vamos ver agora. Ao passo, pode ir, vamos lá. Dá uma paradinha de lado pro lado. Agora vai acertar, tá? Todo mundo tá torcida. A bola amarela. Qual é a amarela? Isso, a bola amarela. Joga aqui no. Eita! Tá aqui dentro do braço do tio contando. No meu braço, contando. Aqui, ó, diga assim. Diga 1. Pega a outra. Diga, no meu. Diga agora 2. E agora? Diga 3. 3. E agora? Do 4, isso mesmo. Vamos.